Oi, gente, muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje eu vim aqui para falar de um assunto que eu acho extremamente importante eu compartilhar com vocês, tá? Na verdade, eu vou contar a minha vida, a minha história de vida, que vai ajudar várias pessoas. Eu tenho certeza que com a minha história eu vou estar ajudando várias pessoas, tá? E o assunto vai ser timidez. Como vencer a timidez? Quem é tímido e quem é muito introvertido vai entender e vai se identificar comigo e vai saber o que eu realmente estou falando, porque vai sentir na pele tudo o que eu vou falar da minha vida e como eu fiz para vencer esse medo. Porque a timidez é um medo que a gente tem de enfrentar, de apresentar, de falar em público e muitas outras coisas. Então eu vou contar a minha história aqui hoje para vocês. Então fiquem por dentro mesmo, tá? Continue se inscrevendo no meu canal, curtam bastante. Como é uma história muito longa, eu vou estar dividindo aqui e vou postando aos poucos aí para vocês ficarem por dentro de tudo como eu estou fazendo, porque eu acredito que até hoje eu estou vencendo os meus medos. Então vamos, que eu vou começar a contar desde quando eu era criança, então eu acho que é fundamental saber de onde começou essa minha história, tá? Quando eu sempre fui, sempre mesmo, fui muito tímida, muito introvertida. E para mim vencer isso foi uma batalha muito grande, muito mesmo. Quando eu era criança, eu me lembro disso muito bem, lembro assim, como se fosse ontem, que quando eu comecei a estudar, eu tinha uma dificuldade assim imensa de fazer amizade. Eu tinha muito essa dificuldade porque eu tinha vergonha de chegar perto das crianças para poder fazer amizade, para me interagir com elas. Eu morria de vergonha, então eu ficava muito na minha. E isso era algo sério, né? É algo que precisava evoluir. Então, eu tinha essa dificuldade. E eu lembro que eu estudava na mesma escola que a minha irmã. Ela tá de prova aí. Depois eu chamo ela para falar um pouco mais para você, se ela quiser participar, porque eu nem sei se ela vai querer, né? Mas eu só fazia amizades através dela. As minhas amizades eram as amizades dela, porque eu não conseguia fazer as minhas amizades por mim mesmo. Eu tinha essa dificuldade, assim, que era extremamente grande. E é difícil, né? Quando a gente tem essa dificuldade de interagir com outras pessoas, isso é algo que é necessário, é muito necessário. Então a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. E eu queria muito poder fazer novas amizades por minha conta mesmo, por mim mesmo, só que algo me travava muito mesmo. E eu e minha irmã éramos mais ou menos na mesma idade, um ano só de diferença, então a gente estudou na mesma escola, a gente foi várias vezes da mesma sala, então eu fazia minhas amizades através dela, até que um dia minha mãe, quando trocou a gente de escola, minha mãe pediu para não colocar a gente na mesma sala. Então, assim, quando a gente ficou separado de sala, eu ficava na minha, não me interagia, foi uma dificuldade para eu conseguir caminhar sozinha e fazer as minhas amizades. Foi uma dificuldade mesmo, que chegou a ponto dos professores chamarem a minha mãe na escola pra falar com ela que eu não me interagia, que eu não brincava no recreio, que eu não fazia amizades. E aos poucos eu fui desenvolvendo isso dentro de mim. Muito aos poucos mesmo, gente. Imagina uma criança de 7 anos com essa dificuldade. Sabe, criança hoje você vê como que interage, mas isso tem muitos casos assim hoje ainda. Muitas pessoas que são bem tímidas e introvertidas, que morriam de vergonha de falar e ser zoado. Eu tinha muito isso dentro de mim. Eu tinha medo de eu falar alguma coisa e a pessoa rir de mim, sabe? Daquilo que eu estava falando. Aí foi passando com o tempo, né? E eu fiquei separada da sala da minha irmã. E aos poucos eu fui construindo as minhas amizades por mim mesmo. E isso, eu me sentia bem com isso. Era algo maravilhoso para mim, era algo surreal, algo que eu gostava. E
depois de um tempo, eu voltei a ser da sala da minha irmã de novo, porque chegou um certo momento na escola que a série que a gente tava só tinha uma turma, né? Então a gente tinha que voltar a ter, conviver junto. E por ali foi, eu continuava com essa minha dificuldade, fazia minhas amizades junto dela, tinha dificuldade de apresentar o trabalho lá na frente, isso assim, eu morria de vergonha de ter que ir lá na frente falar, apresentar um trabalho, isso era algo pra mim que era assim, nossa, muito difícil, muito mesmo. E eu queria poder fazer é, provas, trabalhos, em grupos que não fosse com a minha irmã, porque eu sentia aquela vontade de que eu precisava enfrentar essa minha timidez, que eu precisava fazer tudo por mim mesmo, que eu não precisava dela para mim fazer isso, para mim conquistar essas amizades, para eu fazer isso. Eu tô falando isso aqui agora, eu acho que ela, nem ela sabe disso, que eu tinha essa dificuldade. E para mim hoje estar aqui falando, gente, é algo que foi acontecendo naturalmente, que eu vou contar para vocês nos próximos vídeos, tá? Porque o meu recado aqui hoje é que todos os dias vença os seus medos contra você mesmo. É muito importante a gente fazer isso pela gente. Hoje, todos os dias eu venço os meus medos. Continuo fazendo isso porque pra mim é importante, porque eu vi a minha evolução, o meu crescimento como pessoa. E isso que é fundamental na vida da gente. Beijo. Continue aqui seguindo o meu canal, se inscrevam que eu vou postar a continuação dessa história pra vocês, tá? Que foi uma parte mais da minha adolescência, depois da vida adulta, então acho fundamental vocês que se identificam comigo, se identificam com a minha história, continuarem aqui. Beijo pra vocês.